E aí, pessoal, muito boa noite a todos. Com muita alegria que a gente retorna aqui com o nosso TED, né? Nosso Temas Espíritas em Debate, trazendo aqui mais um tema instigante, se é que a gente pode dizer assim, né? Como explicar os fenômenos premonitórios? Para dar aquele pontapé inicial, né, aqueles 30 minutinhos de motivação para a gente depois abrir para os companheiros aqui discutirem, trazerem suas contribuições com perguntas, com comentários, da forma que preferirem, né? A gente convidou aí nosso companheiro Daniel Salomão. Ele vai trazer um pouco das suas reflexões em torno desse tema para a gente, né? Só lembrando que o tema, que o TED, né, tem um formato onde a gente inicialmente tem uma apresentação, um convidado traz uma apresentação e posteriormente a gente abre para discussão aqui dos companheiros e nós estamos aqui com o TED a cada 15 dias, né? Vou pedir o Eli para fazer uma prece para a gente e a gente já passa a palavra aí para o Daniel. O É, Elias? Não, o Eli Matos faz a prece inicial e depois a não era gente vai para melhor eu fazer? O Elias faz a final. Então vamos lá. Eu inverti, né? Inverteu. Não tem problema. Acho que dá. Vamos orar. Amigo Jesus, com alegria estamos nos reencontrando para dar continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões em torno da doutrina espírita. Os amigos espirituais que acompanham essa atividade, que acompanham cada um de nós, onde nós estejamos, possam nos envolver em energias de paz, de equilíbrio, de tranquilidade, nos auxiliando no entendimento do tema, na troca de ideias, de maneira salutar, respeitosa e feliz. Agradecidos por mais essa oportunidade, iniciamos então o nosso encontro. Daniel, com você. Maravilha, Passa para a Cris. gente só uma breve apresentação no iníciozinho aí. Fique à vontade. Sim. Então, pessoal, Daniel Salomão, de Juiz de Fora, trabalhador aqui da Fundação Espírita Aurélio Braga Esteves, né? Tenho trabalhado em vários setores do Centro Espírita e também na exposição, né? Na pesquisa, escrevendo também sobre o Espiritismo, né? E fico muito feliz de participar mais uma vez com vocês. Sei que é um grupo muito sério, muito interessado, né? E que traz sempre esses temas de ponta, né? Provocativos, realmente para a gente discutir, né? Ampliar aí o nosso leque, a nossa observação, tá? Agora, para essa discussão, né? Dos fenômenos premonitórios, eu vou partir de uma premonição, vamos dizer assim, muito conhecida, sei que todos conhecem, e que ela é muito marcante, né? Na nossa, vamos dizer assim, cultura cristã, né? Que inclusive Kardec se refere a ela na obra Gênesis, né? Vamos falar muitas vezes aqui dessa obra, no capítulo 17, tá? Em que ele está trazendo aí as predições, né? Ou premonições do Evangelho. E o texto, eu vou ler só uma das referências a ele, que ele aparece, se eu não me engano, aqui, ó. Não, nos três evangelhos sinóticos, né? Olha o que a gente vai ver aqui, ó. Em seguida, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, ele chorou por ela, dizendo, Jesus, né? Ah, se ao menos nesse dia que ainda te é concedido, reconhecesses aquele que te pode proporcionar a paz. Mas agora tudo isso se acha oculto aos teus olhos. Tempo virá, pois, para ti, desventurada, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te encerrarão e apertarão de todos os lados, em que te deitarão por terra, a ti e aos teus filhos que estão dentro de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te visitou. Né? Então, está no finalzinho do capítulo 19 de Lucas. E a que se refere? Né? A famosa previsão, aí, premonição de Jesus, em relação à destruição de Jerusalém, em relação à destruição do templo. Tá? E, claro, essa passagem é famosa, como outras predições de Jesus, mas essa especificamente, eu quis destacá-la para a gente abrir, porque ela mostra
dois polos de opinião em relação à questão da premonição. Para vocês terem uma ideia, quando vocês vão estudar, verificar a questão da datação dos evangelhos, né? Principalmente os sinóticos, não sei se vocês já viram, mas, em geral, os estudiosos vão datá-los a partir do ano 70. E um dos motivos é justamente esse episódio aqui. Porque para os pesquisadores, ou melhor, para aqueles que não acreditam na possibilidade de premonição, se há esse texto em que Jesus faz referência à destruição do templo, ele só pode estar ali porque já tinha ocorrido. Então, de forma alguma, seria uma premonição de Jesus, né? É algo que aconteceu no ano 70, aparece registrado de alguma forma nos evangelhos, atribuído a Jesus. Mas que se está ali, mostra que o texto foi escrito depois. Ou seja, a premonição é algo não admissível por esse grupo de pessoas. De um outro lado, claro, a gente vai ver no campo religioso, cristão tradicional, né, crenças acríticas desse tipo de coisa. Então, olha para lá, olha, você está escrito no texto bíblico, é óbvio, é claro, que Jesus fez aquela predição, né, de alguma forma que a gente não compreende, e ok, né, isso não justificaria uma datação após o ano 70. Efetivamente, Jesus pode ter falado isso, prevendo o futuro, vamos dizer assim, né, lá no torno do ano 30, vamos dizer assim, tá? Agora, o que a gente observa em relação ao espiritismo? Nós caminhamos no meio disso. Tá? Então, nós não buscamos nenhuma aceitação acrítica, porque é algo que Jesus diz, está no Evangelho, então não pode se questionar. Né? E a gente também não vai partir para uma negação absoluta. Olha, isso não pode ter acontecido, isso não existe. Se estão falando que Jesus falou, na verdade, é algo que está sendo projetado aí, né? Está falando algo que já tinha acontecido. Tá? Como eu disse, nós caminhamos no meio disso. Nós podemos olhar para o texto bíblico, claro que a gente não vai entrar muito nisso especificamente, mas com esse olhar crítico. Né? Kardec vai fazer isso várias vezes, né? Inclusive em relação a esses episódios semelhantes aqui na obra gente, né? Mas que a gente pode olhar para isso, né? Com esse olhar crítico, se questionando se Jesus realmente falou aquilo, se não falou. Né? Mas a gente, ao mesmo tempo, admitindo que ele pode ter falado, pode aceitar tranquilamente, pelas bases espíritas, como uma possibilidade, como algo plausível. Tá? É isso que é interessante. Agora, quando a gente vai... Usei esse episódio, né? Para a gente ilustrar, para a gente começar. Agora, quando a gente vai buscar nas bases espíritas as explicações para isso, para premonição, eu consegui aqui, didaticamente, identificar dois aspectos que a gente pode tratar. Né? Primeiro deles, em relação à origem disso, de onde que vêm esses pensamentos, né? Sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Em relação ao mecanismo disso, como que isso efetivamente acontece. Tá? Mas vamos começar pela origem disso. Há tempos atrás, depois eu vou até mandar para o Eli, se ele achar interessante, colocar na descrição do vídeo, acho que vai para o YouTube depois aqui, né? Um artigo que recentemente, acho que foi ano passado ou retrasado, né? Publiquei na revista O Médium, em que eu investiguei não a palavra premonição, mas a palavra intuição. Tá? E nesse artigo, nessa pesquisa que eu fiz, eu observei que essa palavra, como também a palavra premonição, né? Elas estão no mesmo, do ponto de vista espírita, né? No mesmo campo lexical, vamos dizer assim, né? No mesmo conjunto de palavras que apontam para o mesmo sentido. E palavras que vão estar nos campos semânticos umas das outras. Ou seja, quando eu pego intuição, essa palavra vai ser usada para Kardec para falar de várias coisas. Uma dessas coisas é a premonição, é o pressentimento. Né? Quando eu pego a palavra premonição ou pressentimento, eu vou identificar ali no campo semântico dela também a questão da intuição. Então, são palavras que se relacionam. E eu estou chamando a atenção para esse artigo porque ali, eu não vou trazer tudo aqui, mas tem essas referências, né, em que Kardec vai aplicar essas palavras nos mais diversos sentidos. Mas, basicamente, o que a gente vai observar? Está tudo lá, né? As referências estão todas lá. Que essa palavra intuição, como também pressentimento, como também premonição, como também, às vezes, inspiração, tá? Elas vão ter, basicamente, três origens, que, na verdade, vão colimar numa única. A gente pode ir para duas origens anímicas disso, né? Ou seja, anímica dessa intuição, dessa premonição que alguém pode ter, tá? A primeira delas, Kardec vai usar esse entendimento algumas vezes, né? A gente pode entender essa intuição, como também a premonição, como uma capacidade de entendimento mais profunda.
como uma capacidade de discernimento mais profunda. Tá? Então, é como o jogador de xadrez, o enxadrista, aquele que realmente é bom. Né? Ele consegue olhar para o tabuleiro e, a partir da experiência dele, do discernimento que ele tem, do entendimento que ele tem, ele consegue olhar e antecipar a possibilidade de jogadas. Vamos até explorar mais à frente essa questão do xadrez, que ela é bem legal. Tá? Então, ela não viria de nenhuma questão espiritual, tá? Mas sim do próprio indivíduo, encarnado ou desencarnado. Uma segunda abordagem que Kardec traz, vocês vão observar que elas se aproximam, tá? É essa ideia de premonição como algo derivado de uma intuição de vidas passadas ou de momentos em que você estava na erraticidade, de momentos de possível planejamento encarnatório, em que você ali, né, sabia que determinada coisa poderia acontecer em determinado tempo. Então, você ali encarnado, por algum motivo, você tem essa lembrança, né? Ou em estado de vigília, ou em estado de sono, você tem esse acesso, o que te vai permitir, né, essa antecipação de algo que pode acontecer. Então, seriam essas duas causas, vamos dizer assim, anímicas, né? E há uma causa, que a gente já pode dizer mediúnica, que é quando essa informação sobre algo que vai acontecer, quando essa premonição, né, ela é contada a você. Então, mais uma vez, um sono, né, desprendido do corpo físico, episódio de desdobramento, ou mesmo estado de vigília, né, algum desencarnado vai te contar aquilo, que algo vai acontecer, tá? Basicamente, se enquadra nessas três possibilidades. Porém, não sei se vocês vão concordar comigo. Todas essas possibilidades, elas vão se resumir numa capacidade mais profunda mesmo de discernimento, de antecipação. Seja sua, seja de alguém que vai te falar. Percebe onde eu estou querendo chegar? Então, essa antecipação, vamos olhar para o que Jesus fala ali, né, em relação à destruição do tempo, vamos encarar isso como algo, do ponto de vista espírita, plenamente possível, tá? Plausível. Jesus olha para um contexto, e ele, pelo seu próprio discernimento, assumindo a grandeza, né, que a gente associa a Jesus, ele vai olhar para aquele quadro todo e vai entender que aquilo vai acontecer, que aquilo pode acontecer. Tá? Também a partir do seu planejamento prévio, da sua vinda à Terra, sim. Mas percebam que tudo se resume a esse discernimento. Ou se alguém, né, recebe uma informação, um pressentimento, a premonição, comunica aquilo, aquilo acontece, aquele que te contou isso, aquele espírito, vamos dizer assim, né, de certa forma ele também teve esse entendimento, ele teve esse discernimento e ele simplesmente te contou. Então a premonição quanto origem, vamos dizer assim, quanto causa, né? No que eu relembrei aqui, no que eu pesquisei novamente aqui, meu entendimento ela vai nessa direção. Tá? Então, é uma capacidade que o indivíduo tem de olhar para um quadro, de olhar para uma situação e dizer assim, olha, a partir do que eu vejo aqui, algo vai acontecer. Ou do que eu vi em outro momento, algo vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, eu não sei se vocês primeiro também respondem muita coisa, né? Não sei se respondem muita coisa. Mas o segundo ponto é interessante também, que se refere ao mecanismo. Como que, em que se consiste essa premonição? Né? Esse pressentimento, essa antecipação de algo que vai acontecer. O que é isso, efetivamente? Porque quando a gente vai para um entendimento mais comum, mais popular, vamos dizer assim, né? O que está nos filmes, em livros, né? Ou entendimentos religiosos, né? A gente vê muitas vezes essa ideia da previsão do futuro como enxergar de algo que já está determinado. Percebe? Algo que está ali. Está colocado em determinado ponto, daqui a 100 anos, vai acontecer exatamente isso aqui. Tá? Então, a gente tem esse entendimento muito no senso comum. Né? E a gente tem que se perguntar se esse é o entendimento que Kardec traz. Mas antes de chegar a Kardec, eu vou até trazer um espírita que também muito respeitável, né? Que estudou muita coisa, mas estudou isso também, né? Que traz o entendimento que vai nessa direção. Eu já digo a vocês, eu particularmente não concordo com ela, porque eu acho, inclusive, e não apenas por isso, né? Mas que ela se distancia da abordagem que Kardec traz, que eu entendo como mais interessante. Tá? Porque ela tem um probleminha, que eu já vou dizer para vocês qual que é. Em relação à premonição, acho que qualquer entendimento, né? Que é a ideia de livre-arbítrio. Porque, olha só, tem esse livrinho aqui do Hermínio Miranda, A Memória e o Tempo. Né? Um livro conhecido, que ele vai discutir a maior parte desse livro, a questão da memória em si, mas vai falar, logo nos primeiros capítulos, dessa ideia de premonição, de previsão, de observação do futuro.
tá? Ele vai trazer aqui um exemplo que vai ilustrar a opinião dele, que é da médium Regina, né, com que ele trabalha, e que ele vai contar um caso aqui, eu nem levo, nem vou ler, não, vou contar para vocês com as minhas palavras. Em que ela está viajando de bonde, no Rio de Janeiro, e de repente ela tem uma vidência. Ela vê que uma senhora vai atravessar na frente do bonde e vai cair ali. E aí ela tem aquela visão e tá, né? Tempo depois, realmente, passa uma senhora, tropeça e cai ali. Então, esse exemplo, como outros que o Hermínio vai tirar, inclusive de outros autores, vai levá-lo a concluir, né, que o futuro é algo que já existe. É algo que já está escrito em algum lugar, sabe? E que a gente poderia, né, especialmente, ter acesso a isso. Tá? Então, essa visão que ele traz. Né? Então, o futuro está lá. Ele traz um argumento que eu acho interessante, que ele vai dizer assim, olha, se Deus, que tem o conhecimento absoluto, né, se ele efetivamente tem esse conhecimento, ele tem que saber tudo o que vai acontecer. Logo, as coisas já estão escritas, já estão previstas, já estão nos seus lugares. Mas vocês percebem que isso tem um probleminha? Que eu acho que começa no entendimento de Deus, tá? Porque a gente coloca em Deus esses atributos muito humanos, né? Ó, Deus é um cara que está ali e ele já sabe, ele sabe quando na verdade a gente não pode pensar dessa forma, então acho que tem isso. E o outro ponto que eu já apontei para vocês, que é justamente a questão do livre-arbítrio. Porque como é que fica o livre-arbítrio? A médium aqui, a Regina, né, no livro do Hermínio, ela viu a senhora que tropeçou e caiu. Mas será que essa senhora, no meio entre a vidência e o fato em si, ela não poderia ter mudado de ideia e voltado no caminho? Ela não poderia ter ficado parada? Ela não poderia ter tido mais atenção e não ter tropeçado? Percebe? Que dessa abordagem que ele traz, pelo menos na forma que eu entendo, há eventos, ou todos talvez, que estejam engessados. Tá? Mas como eu falei com vocês, isso, para a gente já quase que encerrar aqui, vai num caminho diferente do que Kardec traz. A ideia que Kardec traz, e aí falei com vocês sobre a Gênesis, né? Vem logo no capítulo anterior que a gente estava lendo, no capítulo 16, em que ele vai trazer a ideia de teoria da presciência. Tá? Eu ali acredito que vocês conheçam, mas como é que ele vai explicar, resumidamente? Né? Ele vai trazer para a gente aquela ideia do homem que está sobre a montanha e vê o outro que caminha, né, em determinado trajeto. Aquele que está embaixo, né, que vai fazer o seu trajeto, ele não sabe onde que tem um buraco, onde que tem um ladrão para assaltá-lo, onde que é melhor passar, onde ele pode descansar. Ele não sabe, porque ele olha para o caminho e ele só vê o que está mais próximo a ele. Mas aquele que está no topo da montanha, ele olha e vê aquele outro indivíduo lá embaixo e vê todo o caminho que ele tem pela frente. Então, eu estou sobre a montanha, eu vejo onde tem um buraco, onde tem um assaltante, onde tem o oásis, onde tem água, onde tem descanso. Eu vejo tudo. Essa é a posição daquele que tem o discernimento apurado, comentei com vocês, né? Que, em geral, né, a gente já vê nas obras de Kardec sendo atribuída a espíritos mais elevados, que tem a posição do enxadrista, né? Ele olha para o tabuleiro, ele vê as possibilidades. Porém, nessa abordagem que Kardec traz da montanha, não há, como é que eu vou dizer, um bloqueio ao livre-arbítrio daquele que caminha. Por quê? Eu não sei se aquele que caminha vai para a direita, vai para a esquerda, se ele vai ser atento àquele buraco que eu estou vendo lá de cima, que ele não sabe ainda, mas ele pode estar atento ao buraco, ele pode não cair no buraco. Como ele pode cair num outro obstáculo que eu, de cima da montanha, pensasse assim, né? Não, isso não vai acontecer com ele, mas acontece. Então, olha que coisa interessante essa abordagem que Kardec traz. Né? É alguém que está nessa posição de discernimento maior, que olha para a realidade e, a partir dos dados que tem, consegue fazer previsões mais precisas, premonições mais precisas, mas não determinantes. Está vendo como é que há aí um entendimento diferente dessa teoria que o Hermínio traz? Eu acho até interessante que o Hermínio não faz nem referência a isso, a essa teoria de Kardec aqui na obra dele. Eu até fiquei decepcionado, né? Vamos dizer assim. E aí é interessante, quando a gente vai para esse capítulo 16, né, da Gênesis, tem vários comentários que Kardec faz nessa direção, ó. Ele vai falar, por exemplo, ó, que esse que está na montanha, por exemplo, né, ele consegue fazer uma previsão aproximada, ó, mas quase sempre, ó, abre aspas para Kardec, os detalhes e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens.
né? Então, ele admite essa possibilidade de mudança. Ó, quer ver? Ó, os espíritos podem prevenir-nos do conjunto, se convier que sejamos avisados. Mas, para determinar lugar e data, seria preciso que conhecessem previamente a decisão que tomará este ou aquele indivíduo. Ó. Ele vai falar aqui, ó, se isso fosse possível, resumidamente, né? Então, aquele indivíduo, na verdade, teria o seu livre-arbítrio tolhido, né? Já está definido que ele vai tomar aquela decisão, né? Kardec não entende isso como coerente, tá? Eu fui marcando aqui, né? Vai falar novamente, decisões eventuais, livre-arbítrio, tá? E basicamente é isso. E aí, por exemplo, a gente olha para essa abordagem que Kardec traz, é o que eu comentei com vocês. Ela, ao mesmo tempo, admite essa possibilidade da premonição, ou seja, de alguém, encarnado ou desencarnado, ter essa visão de algo que vai acontecer, mas não como algo determinístico. Né? É como a gente que, às vezes, está vendo um bebê engatinhando. Aí, aquele bebê está indo na direção da tomada de energia elétrica. Você olha para aquilo, o que, é que você faz? Você tira o bebê. Mas você tem certeza que ele vai botar o dedo na tomada? Você não tem certeza, mas você sabe que isso é muito provável, porque aquilo chama a atenção da criança e a criança não tem noção. Né? Então você vai e você tira, mas você não sabe. Olha que coisa interessante. Da mesma forma, esse tipo de premonição. É até legal, voltando para Jesus, quando ele vai falar do sermão profético, né? Quando ele vai fazer aquelas referências que depois acaba aprofundadas no livro do Apocalipse, né? Tem um momento que ele fala assim, ele fala do que vai acontecer, mas ele fala o quando, até anotei, ó, o quando ninguém o sabe. Olha que coisa interessante. Jesus, né, admitindo na sua profundidade, no seu entendimento, ele olha para a humanidade e por vamos dizer assim, um estudo sociológico do ponto de vista espiritual, ele olha, ele tem uma noção. Ele olha e fala assim, ó, isso aqui provavelmente com esse grupo, né, ou certamente vai acontecer um momento em que vai dar problema, em que eles vão entrar numa espécie de crise que vai ter um resultado saudável para eles. Então ele olha, faz aquela, entre aspas, profecia a partir da linguagem da cultura da época, né? E é algo que a gente vai verificar futuramente se vai acontecer ou se está acontecendo ou não. Mas percebe que nas próprias palavras de Jesus há essa questão, né? E para a gente fechar aqui essa abordagem inicial, tem um texto do Antigo Testamento que eu acho bem legal sobre isso, que é o livro de Jonas. Porque no livro de Jonas, a história de Jonas, resumidamente, é legal, porque é o seguinte, tá lá o profeta Jonas, né? E aí Deus aparece para ele e fala assim para ele, ó, Jonas, você faz o seguinte, você vai lá em Nínive e você avisa para o povo de lá que eu vou destruir tudo. Porque as pessoas não se comportam, as pessoas não seguem as minhas leis, as pessoas não são boas, eu vou destruir tudo. Aí Jonas fica assustado, mas vai. Né? Aí tem todo aquele trajeto da baleia, ele é engolido pela baleia, tem aquelas histórias todas. Mas ele chega na cidade, quando ele chega lá, ele fala, olha, pessoal, vou falar para vocês uma coisa aqui. Vocês estão fazendo muita besteira, Deus avisou que vai matar todo mundo. Aí o que acontece? O pessoal fica meio assustado e começa a se modificar. Então, lá, os habitantes, né, os ninivitas, eles começam a mudar o comportamento, a observar os seus erros, eles deixam de fazer algumas coisas que não estavam legais. E o que acontece? A profecia não se realiza. Deus não destrói a cidade. E aí tem um episódio que é até um pouco cômico, né? Porque Jonas fica revoltado. Porque ele passou vergonha, porque Deus falou para ele lá, ele foi, avisou para todo mundo, e chegou na hora, Deus não matou ninguém, não destruiu ninguém. Né? E aí Deus dá uma lição nele, né? Tem a questão da árvore, que ele senta sobre a árvore, né? E a árvore morre, ele fala, ó, você queria que realmente eu matasse todo mundo? Né? Então, olha que coisa interessante. É uma profecia que foi feita, uma premonição que não se realizou. E isso, né, na abordagem do Antigo Testamento, é algo bom, é algo positivo. Tá? Então, eu encerro aqui essa abordagem inicial. Só em resumo, né, o entendimento de que a premonição, seja de origem mediúnica, que alguém te conte, ou você mesmo, uma lembrança, numa percepção, numa inteligência sua, né? Esse tipo de episódio, né? Ele sempre deriva absolutamente assim, de um discernimento maior, né? De um olhar para um tabuleiro de xadrez e identificar possibilidades, tá? E esse mecanismo funciona dessa forma, né? De possibilidades mesmo, identificar, ó, se há um conjunto de variáveis, o resultado vai ser esse.
Mas essas variáveis podem se modificar no meio do caminho. Então, o resultado pode não ser aquele. Então, a premonição, pelo menos da forma como Kardec traz, ela de forma alguma pode amarrar o livre-arbítrio dos outros ou colocar o que efetivamente tem que ocorrer naquela data, daquela forma, daquele jeito. Porque pensar assim seria negar a possibilidade de mudança, né? Seria negar o livre-arbítrio de cada um de nós, tá? Então, encerro aqui e devolvo a palavra para vocês. Obrigado, Daniel. Pessoalmente, eu acho muito legal, muito gostoso te ouvir. Te acompanho em outros momentos aí, em outros espaços onde você vai falar também, porque eu adoro a argumentação, a forma como você traz a argumentação, né? Vamos então passar a palavra aí para os companheiros que quiserem participar, só sinalizar aí, aberto aí. Vai lá, daí. Baixei a mão. Olha o Daniel, show de bola. E é interessante, né, que esse conhecimento do Kardec, né, ele foi contestado recentemente, né? Porque essa fotografia do pensamento, a teoria da presciência que tem na Gênese, remete ao capítulo dos fluidos, né, que menciona a fotografia do pensamento, não existia nas edições originais de A Gênese. A partir de um estudo que Kardec faz na Revista Espírita de junho de 1868, que trouxeram para ele, né, mediunidade no copo d'água, e aí Kardec desenvolve esse assunto, né, chamou fotografia do pensamento, menciona que esse assunto está na Gênese, né, na primeira, segunda, na terceira, na quarta não tinha isso, e em junho de 68 ele menciona que estava na Gênese, a gente vai na Gênese e ele explica exatamente da maneira que você falou, que é de acordo com a intenção, né, que é a capacidade que aquele médium tem, ele vê as possibilidades, né, e ele enxerga, né, a possibilidade daquele evento, e aí Kardec explica que através da fotografia do pensamento, a teoria, limitada ao livre-arbítrio, exatamente da maneira que você trouxe, né, as palavras de Kardec, está lá no capítulo que cuida dos fluidos na fotografia do pensamento. E a gente quase que deixa escapar isso nesse conhecimento se a gente mantivesse esse posicionamento de suposta adulteração. Daniel, passar para o Elias, para os dois Elias ali para comentarem, e aí a gente vai fazendo uma dinâmica assim, a gente retorna para você, você vai anotando aí se possível, né? E para você fazer comentários aí. Então vamos lá, Elias Moraes. Um À Elias já vontade, é Elias. problema, imagina dois, hein, Daniel? Daniel, alegria estar com você, né? Eu entrevistei o Daniel agora, né, Daniel, recente agora, e, e foi muito bom. Eu gosto muito também, como o Christian falou, da maneira como você desenvolve seus temas e do seu kardecianismo assim forte, né? E eu acho muito interessante essa explicação que você trouxe do Kardec, porque eu gosto dela, eu acho ela muito, muito interessante. E gostei também quando você remete àquela questão das profecias nos evangelhos, ao fato de a gente estar escrevendo sobre coisas que já aconteceram, né? Então, profecias definidas a posteriori, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Fica fácil. Você fala assim, olha, eu profetizei, tá vendo, eu sonhei isso anteontem, e agora aconteceu, é bom demais. Mas eu acho interessante que isso não responde tudo. Eu não sei, eu já tive vontade de ir lá na França para pegar o processo da Joana d'Arc para conferir, sabe? Porque assim, eu estou vendo um relato de segunda fonte, né? Eu queria ver lá na origem se aquele relato que está na Revista Espírita de 1867, se ele realmente procede. Porque se ele procede, nós temos ali um caso que foge de tudo isso que a gente falou, né? E que me é profundamente. Eu até ponho isso lá no meu livro, Processo Mediúnico, né? Porque eu acho isso realmente assim, algo fora do que a gente tem de base. Que o Kardec ele publica lá um artigo que saiu no Le Propagateur, né? O propagador, né? Sei lá como é que eu estranho. Então, a pessoa bota lá alguma coisa a respeito de Joana d'Arc, onde ele vai mostrando muito das possibilidades mediúnicas da Joana d'Arc e tal, né? Então, assim, e
Um detalhe me chama a atenção, um detalhe, né? É que ela conversa com o rei Carlos, né? O Charles IV, D7 lá, e fala que ela seria ferida, que ela sabia que seria ferida, mas que não morreria, né? Então, assim, ela falar isso depois que ela já tinha sido ferida e não morreu é fácil. E essa explicação nossa cobre perfeitamente. Só que tem um detalhe. Segundo a pessoa, o articulista aqui, ela teria dito isso antes para alguém, e esse alguém teria escrito uma carta dizendo que ela disse isso, tá? Né? Então está aqui no artigo da Revista Espírita, né? E o enviado do Flamengo havia escrito: ela deverá ser ferida com um tiro num combate diante de Orleans, mas não morrerá por isto. E dizem que essa passagem da carta tá nos registros lá do processo de Joana d'Arc. Então, eu acho esse caso tão interessante, porque aqui a gente teria um caso, pelo menos, né, que já não é só narrativa, é documentado. E a minha pergunta é se você já viu coisa parecida e o que você tem a dizer nesse aspecto. Passar Beleza, agora para o já... nosso tem Elias outro aqui de Juiz Elias. de... Aí a gente volta para você então, Daniel. Nosso amigo Elias aqui de Juiz de Fora. Vai lá, Elias. Eu queria comentar a respeito do exemplo que você buscou, ô Daniel, lá no livro do Hermínio Miranda, porque eu acho que ele se encaixa perfeitamente com o que diz Kardec na Gênese. Do meu ponto de vista, e isso pode estar completamente equivocado. Por quê? Porque quando Hermínio Miranda, principalmente nos primeiros capítulos, ele fala sobre o tempo, até muito complexo para a gente vencer aqueles primeiros capítulos ali, é uma labuta. Ele diz que esses sensitivos que nós tratamos como médios conseguem, né, viajar no tempo. A memória deles viaja no tempo. E aí, isso é o meu entendimento, e acredito que Hermínio trouxe isso como uma hipótese para explicar a premonição. E ao viajar no tempo, ou seja, ele vai estar num ponto, como Kardec diz, né, do alto da montanha, e aí então vai poder ver esse flash de tempo. Como isso se dá com a pessoa desdobrada, né? Quando ela retorna, ela só lembra um lapso, só tem um flash daquilo que ela viu nesse período de tempo. Que é difícil para a gente também compreender, porque para nós o tempo é linear, né? E aí, então, eu penso que quando isso acontece com o médium, né, em transe, obviamente, no desdobramento ele consegue ver isso e ele registra na sua memória e ele passa. Ah, eu vi aquela senhora ser atropelada, né, em tal situação. Justifica também o que Jesus disse. Só não sei quando que isso se dará, né? Então, é a minha percepção sobre esse exemplo. Eu acho que Hermínio Miranda faz essa correlação porque ele está falando, né, usando outras figuras que Kardec não tinha isso à disposição dele, mas Kardec faz uma metáfora muito legal sobre como fazer essa premonição, né? Essa ver antes do outro, depende de onde você está. E o médium consegue ver isso, porque ele consegue estar, né, à frente, né, do que a gente chama de tempo. Então, ele consegue estender isso. Eu só não acho que, assim, do meu ponto de vista, se é possível dentro de um contexto, né? Aquele médium consegue ver aquilo dentro de um determinado tempo que lhe é permitido ver. Não, a gente não vai estender isso a muitos, né? A muito, a um tempo muito elástico, vamos dizer assim. Pelo menos é o que eu interpretei do que eu li lá naquilo que você citou há pouco. Voltar então para você, Daniel. Vamos lá? Beleza, vou começar pelo último Elias, tá? O Elias, realmente,
É porque tem um detalhe, a premonição, e é isso que realmente chama atenção para o fenômeno, ela pode efetivamente ser realizada. Então, se no caso né, esse caso aqui do Hermínio, como se realizou? Então, a médium Regina teve esse pressentimento, minutos depois aconteceu. Exato. A grande questão não é essa. A grande questão é a gente pensar, e aí esse é o ponto que me incomoda um pouco no Hermínio, né? Que já existe, o Adair chegou a comentar, né? Que já existe algo, vou usar até a expressão, né? Fotografado, algo determinado, simplesmente porque eu tive aquela premonição. Então, em primeiro lugar, claro, eu posso ter uma premonição falsa, um pressentimento que realmente não tem nada a ver com a realidade mesmo, ou eu posso ter um pressentimento em que, como é que eu vou dizer? Em que várias variáveis, seja percepção própria minha, ou algum espírito que me conte, né? Várias variáveis se encaminham para um determinado resultado, mas as pessoas envolvidas modificam suas disposições. Então é isso que complica, porque se eu entendo que o fato da médium ter visto a mulher caindo, né? Se isso determina efetivamente aquilo vai acontecer, e aí sim, numa visão linear de tempo, tá? Como é que fica a liberdade ou as decisões, né, daqueles que estão envolvidos ali? Então, aí que é o problema. E quando a gente também começa a trazer algumas ideias, né, que eu acho que ficam muito distantes da nossa capacidade de compreensão, tá? De que, por exemplo, o tempo não existe, né? Ou a partir dos diálogos com a teoria da relatividade, aquelas coisas todas, né? Achar que as coisas todas acontecem ao mesmo tempo, né? Vocês percebem que isso gera um certo problema na própria questão evolutiva, né? De se errar e se levantar, de se ir numa direção e depois voltar e mudar, né? Uma coisa, voltando à ideia de Deus, né? É haver a noção, seja de um espírito muito evoluído ou de Deus, né? De um resultado final, e aí nós sabemos qual é esse resultado final, de certa forma, né? A felicidade, né? Todo mundo chegar numa condição espiritual de paz e, né? Plena felicidade. Mas esse caminho que é o problema. Se a gente começa a encará-lo de forma determinística, sabe? Como algo que foi previsto, algo que está escrito, né? É aí que está o problema, tá? Nessa hipótese do Hermínio, que eu acho, como eu comentei com vocês, que ela vai um pouco, que ela vai se afastando um pouco da hipótese, né? Você falou isso, da hipótese de Kardec. Kardec também traz uma hipótese, tá? Tá? Não é algo também que... Deixa eu ver outra coisa que eu anotei aqui. Ah, tá. Agora, em relação ao que o Elias Moraes comentou, né? Da Joana d'Arc. Eu anotei aqui, ó. Não, a primeira, eu não sei se eu entendi direito onde você quis chegar, não, Thaís. Depois, se eu falar alguma coisa aqui diferente, você até me corrija, complemente, tá? Mas realmente a gente só consegue confirmar que uma premonição é verdadeira depois que aquilo acontece, né? Ou, por exemplo, quando acontece algo errado, né? Então, eu faço uma previsão aqui, sei lá, de que determinado alguém, isso é muito comum, né, hoje em dia na mídia, determinada pessoa vai desencarnar no ano tal. Aí passa 10 anos, a pessoa continua encarnada. Né? Então, eu vi que a premonição não se comprovou. Tá? Mas, é claro, eu vou ter entre aspas, comprovação das premonições quando realmente aquilo acontece. Em relação aos textos antigos, a gente tem essa dificuldade mesmo. Né? Como é que eu vou dizer? Né? Ah, será que aquilo ali... O próprio Kardec coloca isso né? Vamos dizer assim, ele questiona isso, essa possibilidade. Será que Jesus falou isso mesmo? Né? Será que alguém que atribuiu... Realmente pode ter acontecido isso. Tá? Agora, ao mesmo tempo, quando a gente olha para Jesus e associa a ele uma inteligência fora do comum, né? Mesmo ele, vamos pegar assim, né? Encarnado, olhando para toda a situação política ao redor dele, não seria talvez tão difícil de prever, ainda que ele não dê a data, né? Que Jerusalém seria destruída novamente. Percebe? O clima já esquentando, pegando esse exemplo, né? Os judeus já se revoltando, estava meio na cara para aqueles espíritos, vamos dizer assim, mais inteligentes, que ia dar um problema. O que também não diminui a grandeza, de caso tenha acontecido, né? Da premonição de Jesus, tá? Porque aquilo que a gente falou, a premonição vem de um discernimento apurado. Seja um discernimento que a gente adquiriu no passado, ou seja no presente. Né? E é isso que vai fazer a gente concluir pela possibilidade, né, a maior probabilidade de determinados eventos acontecer. Tá? Não sei se era isso, mas devolvo aí para vocês novamente.
Então vamos lá, nosso amigo João, lá do Nordeste, Canindé. Boa noite, meu povo. Daniel Salomão. Esse aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já peguei algumas traduções do Herculano Pires, talvez seja mais conhecida, Salvador Gentili, que é muito boa, do Guilhom Ribeiro, mas essa tradução aqui foi o melhor tradutor que eu encontrei, na minha opinião. O nome dele é Mateus Rodrigues de Camargo. Sei nem quem é. Mas para mim a melhor tradução eu comecei a adquirir essa codificação através da editora M, que traduz, eu não sei quem é ele, se ainda está encarnado, mas a tradução dele foi a que eu mais gostei. Por que é que eu estou citando isso? Eu quero comparar com Daniel Salomão. Daniel Salomão, ele não é um tribuno espírita como Divaldo Franco. Ele não é um doutor do espiritismo como Cosme Marci. Ele não é um ativista da pedagogia como Dora Encontre. Mas ele tem algo que esses grandes tribunos não têm. Na minha opinião, meu irmão, você é uma das vozes mais sensatas do espiritismo do século XXI. Você não cai na cilada da ortodoxia, de achar que o que o Kardec disse no século XIX é dogma e é questionável. Não, você não cai nessa cilada. Mas você também não cai na cilada do pós-modernismo, na ditadura do relativismo. Você também não cai nisso. Quem quiser aprender espiritismo é só acompanhar Daniel Salomão. Em todas as lives, em vários canais que ele se apresenta. É uma reflexão sempre ponderada. Você consegue, meu amigo, tirar leite de pedra. Você articula o século XIX com o século XXI de uma forma sensata, sem cair nessas ideologias partidárias. Você fala o espiritismo como é. E traz, atualizando para o nosso contexto atual. Parabéns. Eu acredito daqui a 30, 40 anos, quando eu estiver te acompanhando, você com o cabelinho branco, enrugado, o óculos com a lente mais espessa, eu vou dizer, esse cara quando era novo já era assim. Com aquele bigodinho, aquele cavanhaque meio barba, ele já tinha essa maturidade e com o tempo só foi adquirindo mais sabedoria. É um prazer tê-lo aqui cada vez que se vem, dar uma aula, é uma honra, sabe? É como esse tradutor aqui. Eu não sei se no futuro sai se tornar um grande tribuno, mas você é uma voz que precisa ser ouvida. A gente faz muita falta do movimento espírita pessoas como você, que tem esse bom senso, essa ponderação. Eu queria fazer uma pergunta. Você acha, Daniel, que é preciso ser espírito superior para ter essas premonições? Espírito atrasado também pode ter, já que existe uma premonição mediúnica, não tem relação com moralidade. O Dr. Fritz, ele conta um caso que ele falou para uma mulher que ele disse que no futuro, em média, em 5 anos, ela teria um câncer. E a mulher, Deus me livre, esse homem está jogando uma praga em mim. E em 5 anos apresentou-se num exame de tomografia um tumor. E o médico, Roberto Barbosa, perguntou, mas doutor Fritz, eu não sabia que você é vidente também. Ele disse, não é evidência. Eu vi no perispírito dela uma mancha e que duraria cerca de 5 anos para se somatizar. Para quem está encarnado, parece que está vendo o futuro. Para a gente é um presente que ainda não chegou no mundo material. Seria uma forma de explicação dessas evidências. E a questão se é espírito superior que veio por munição, o que você acha? Tá cheio de... A história do planeta sempre teve evidente. Nostradamus e companhia. Até hoje, se entrar aí no YouTube, vai ter muita gente fazendo evidência. Acerta, erra, mas parece que é uma coisa inata do ser humano. O que você acha dessas evidências? Profecia Centúria e Nostradamus? Quanta gente tem as profecias do Papa, enfim, tem gente atual fazendo profecia aí de tsunami, de Covid. Como é que você vê isso? Você vê isso são capacidades anímicas, mediúnicas, a mistura de um e de outro, é sinal do final dos tempos. No final dos tempos, meus filhos profetizarão, né? Diz o Apocalipse, enfim, é contigo. Acho que eu vou passar para o Eli ainda e para o Paulo para complicar um pouquinho mais para o Daniel, e aí a gente volta para o Daniel. Eu? Yes. Ok. Três pontos
espero que sejam rápidos. A primeira é a questão das profecias, que já foram citadas aqui algumas vezes, né? Há essa história de que a profecia, na realidade, ela são duas metades, né? Uma é quando é feita e outra quando é realizada. Porque se ela não é realizada, não é profecia. Quando a gente fala do Nostradamus e das profecias, é tão estranho porque, assim, tem um meio do caminho aí que se chama interpretação. O Daniel começou citando uma profecia, suposta profecia de Jesus. Embora para a maioria de nós, talvez, seja óbvio que ele está falando de Jerusalém, isso não deixa de ser uma interpretação. Porque poderia estar falando de uma outra cidade, poderia estar falando de outro lugar, mas todo o contexto onde Jesus viveu, tudo que ele fez, etc., etc., faz com que a gente interprete aquelas colocações como se fosse o Jerusalém, por exemplo. E quando a gente observa algumas profecias realizadas de Nostradamus, e você lê a profecia, você fala assim, isso aqui podia ser qualquer coisa, né? Mas um contexto, etc., etc., faz com que as pessoas, ou muita gente, na realidade, interprete que aquela profecia foi realizada. Quando, na realidade, essa interpretação, nesse caso específico que a gente está chamando de profecia, é fundamental, né? A profecia, nesse caso, só se concretiza porque uma interpretação mais ou menos enviesada é colocada. E aí a gente diz que a profecia se realizou. Aí, depois que a gente dá a interpretação, é igual umas imagens que aparecem na internet, né? É impossível não ver. Depois que alguém dá uma interpretação, é impossível ler aquela profecia de novo e achar que não é realmente aquilo. Por quê? Porque já foi dada aquela interpretação. Eu acho isso curioso, né, em relação às profecias, porque são duas metades, mas que tem essa cola no meio para que ela ocorra, que é uma interpretação compartilhada e aceita por todo mundo que acha que a profecia se realizou. Uma segunda questão, ainda dentro das ideias que estão sendo apresentadas, que é essa ideia, vamos chamar assim muito vagamente, da teoria das probabilidades, né? Que, na realidade, como no jogo de xadrez, um mestre, um grande mestre, consegue ver no tabuleiro inúmeras possibilidades, inclusive considerando o movimento do adversário, que qualquer movimento que o adversário faça, ele já sabe qual é a reação, qual é a próxima jogada. A minha pergunta, eu sei que tem um viés meio filosófico, mas é nesse sentido, para aproveitar o exemplo do enxadrista. Se o grande mestre já sabe o que vai acontecer, independente do movimento, de qual seja o movimento do adversário, a gente pode dizer que o adversário continua tendo livre-arbítrio? Porque se qualquer movimento que ele tomar e qualquer escolha que ele fizer, o grande mestre já sabe o que vai acontecer. Então, o fato do adversário ter livre-arbítrio não impede que o grande mestre, no caso aí, quem tem um conhecimento maior das coisas, dentro da teoria da presciência do Kardec, qualquer coisa que aconteça, o grande mestre sabe o que vai acontecer. Então, o livre-arbítrio passa a existir para o adversário, mas não para o grande mestre. Ou seja, para o grande mestre, o adversário perdeu o livre-arbítrio dele. Então, o livre-arbítrio passa a ser algo relativo. E não é um relativismo assim, só dizer, tem pouco. Não é isso. É no sentido de que esse conceito dessa liberdade de ação e que poderia modificar os fatos, ela é por si relativa. Caso quem esteja vindo essas probabilidades já considere. E como que isso é possível em relação ao ser humano?
ainda com relação ao livre-arbítrio? É porque nós julgamos, no estado que nós alcançamos, como espíritos, que nós temos muito livre-arbítrio. A questão é, será que tem mesmo? O Daniel deu o exemplo da criança que está se dirigindo para a tomada. O adulto sabe, entre aspas, a probabilidade de que a criança vai colocar o dedo na tomada, porque bilhões de crianças já colocaram o dedo na tomada. Então, isso aumenta a probabilidade de que aquela criança, que não é nada especial, também vai colocar o dedo na tomada. Agora, vamos projetar isso para os espíritos superiores em relação a nós. Quantos bilhões de espíritos eles já viram vivendo a situação que nós estamos vivendo? Para eles também não é fácil dizer, o Eli vai fazer isso. Independente do que acontecer, o Eli vai fazer isso, porque o espírito, com essa característica, nessa fase, com esse pensamento e tal, faz isso. Para mim, eu estou agindo com o meu livre-arbítrio. Mas para o espírito que conhece, já conheceu milhões de outros espíritos, não tem livre-arbítrio, né? Na realidade, as minhas atitudes não é que elas estão determinadas, é que a minha condição espiritual, por si só, estabelece uma faixa pequena de probabilidades do que é possível falar, fazer, pensar, sentir, etc, etc. Né? Essa é uma ideia difícil, porque parece que restringe a nossa característica principal de seres humanos, etc, etc. Mas, do ponto de vista lógico, eu acho que é razoável a gente pensar assim. Por exemplo, quantas civilizações já existiram nesse planeta e em outros planetas, para pegar a teoria espírita, em outros planetas semelhantes a essa? Para espíritos que têm alguns milhões ou bilhões de anos e já viram isso acontecer no nível da civilização, não é difícil dizer o que vai acontecer. É como se uma criança entrasse na quinta série e a gente previsse que ela vai passar para a sexta, para a sétima, para a oitava. Mas, assim, podem acontecer coisas no meio do caminho? Podem, mas o conhecimento seria tal de que ele sabe que vai acontecer. Essa aí vai sair na sétima série. Por quê? Porque essa história já aconteceu. Uma vez eu brinquei no estudo, em tom de brincadeira, mas serve para refletir, que o Apocalipse não é uma história do futuro, é uma história do passado. É uma história que já aconteceu em outra, com esse povo, né? Com esses exilados no passado, e eles preveem que vai acontecer de novo, porque a situação se repete em termos espirituais. O aprendizado espiritual é muito semelhante, né? Então, eu acho que é algo que a gente pode acrescentar na ideia, né? De se entender a questão da premonição, pré-cognição, é a quantidade de história pregressa que existe, tanto a nível espiritual, individual, quanto a nível das civilizações onde nós vivemos, né? Como tem uma frase muito citada, né, do Peter Drucker sobre isso, vocês conhecem, que essa é a melhor maneira de prever o futuro é criar. Então, o que existe de espírito nesse planeta criando o futuro, e que para eles é fácil dizer o que vai acontecer, ou pelo menos com uma grande probabilidade, para a gente não cair no determinismo absoluto, ajuda, pelo menos para mim, né? Ajuda a entender um pouco desse processo sem cair na ficção científica, né? Das linhas do tempo, viagem no tempo, aquela história toda. Paulo? Olá. Bem, prazer ver vocês de novo, ver o Daniel pensando, é muito legal, né? E, aliás, todo mundo pensando, né? Mas o Daniel está no centro da roda hoje, né? Lembrei do Roda Viva, assim, essa coisa. Bem, me vieram um monte de coisas na cabeça, o que me diz da eficiência do TED em fazer isso, né?
E aí eu queria pensar algumas coisas com vocês. Assim. Eu acho que, por exemplo, a ideia de que intuição, pré-cognição e premonição são sinônimos, a mim me agrada muito. Né? Eu sempre pensei a diferença entre inspiração e intuição. A mim me parece que a inspiração é algo externo, teria a ver com uma premonição feita por uma inteligência alienígena, a minha inteligência, né, externa, e que me conta, como uma das teses que o Daniel colocou. E a intuição, por sua vez, seria essa capacidade cognitiva, e aí no sentido que o Eli falou, um espírito com uma quantidade enorme de experiências, e tendo preservado a sua capacidade cognitiva, ele pode fazer pré-cognições. Né? Então, eu também não estou querendo responder nada, mas me veio essa ideia, o que fala sobre a realidade deste fenômeno. A premonição é, ao mesmo tempo, intuição e pré-cognição, por causa dessas coisas que eu falei. Né? Eu, como espírito, aglutino em torno de mim uma quantidade enorme de informações, conhecimentos, vou articulando essas informações e conhecimentos, e quando eu dou uma visada, né, sobre a realidade, essa visada ela pode ser uma pré-cognição, ela pode ser uma visada pré-cognitiva, porque eu leio o tabuleiro, a metáfora do tabuleiro é interessantíssima, né? Leio o tabuleiro, olha. E aí entra um outro ponto, né, que é Kant. Kant diz para a gente que não é possível pensar sem tempo e sem espaço. E, efetivamente, ao mesmo tempo, né? Não é que a gente pensa o espaço e pensa o tempo, mas ele diz o seguinte: não é possível pensar sem articular esses juízos sintéticos a priori, que são o tempo e o espaço. E aí, o que me veio à mente como imagem é que, por exemplo, eu sou o centro do acontecimento. Quanto mais perto de mim as coisas acontecerem, tanto no tempo quanto no espaço, e quanto mais informação eu tenho, ou consigo, e aí entra a memória, né? Recuperar memórias, que são uma característica do espírito, né? Mais capacidade premonitória, pré-cognitiva ou intuitiva eu tenho. É uma outra coisa que me veio aqui a ideia. O exemplo que o Daniel trouxe me fez pensar que Jesus é, ao mesmo tempo, um historiador e um sociólogo. Né? Ele sabia o que tinha acontecido para que Jerusalém tivesse sido destruída. E ele vendo o seu tempo, então ele faz uma leitura histórica e depois ele faz uma leitura sociológica, no sentido que eu estou dizendo. Quer dizer, Jesus é o cara, né? Não é Roberto Carlos que é o cara, né? Então ele tem todas as informações. Ou todas não, todas é uma bobagem, né? Ele tem uma quantidade enorme de informações, aglutinadas em torno da sua capacidade intuitiva, pré-cognitiva, premonitória. Ele olha para o passado e olha para o futuro, vê as peças, né, como bolinhas de gude, que quanto mais concentradas, mais a possibilidade delas se tocarem. Quanto mais diluídas, menor a possibilidade, então, de se tocar. Então, maior o livre-arbítrio, né? Então, foram viagens que eu fui fazendo aqui, né? E para finalizar, eu talvez corresponderia essa reflexão com a minha reflexão do momento, que é sobre o tempo histórico. Né? Não há tempo que não seja histórico. Não há um tempo que nós não consigamos perceber, e aí, neste tempo, um fenômeno miraculoso, premonitório, poderia acontecer. Todo o tempo é histórico, todo o tempo está marcado por esses paradigmas, por esses dois juízos sintéticos que o Kant diz. Né? E, por fim, para corroborar a tese do Daniel, todos nós conhecemos a navalha de Ockham, né? O Guilherme de Ockham.
de todas as teorias sobre premonição, a que o Daniel apresenta, que é uma reedição, uma chamada de atenção de Kardec, essa é a mais simples. Então, se eu tenho teorias mirabolantes sobre capacidade pré-cognitiva, premonitória, intuitiva, a ideia de que nós, como centro dos eventos históricos e espaciais, como espíritos, temos capacidade de aglutinar em torno de nós informações, memórias, percepções, sentimentos, sensações, e inteligentemente, que é a nossa natureza, né? Nós somos inteligências encarnadas, né? Inteligentemente articulamos essas coisas, nós prevemos. Não sei se eu confundi mais, mas a ideia é mais ou menos essa. Daniel, acho que seria interessante voltar para você agora, e aí, depois se der tempo, tiver mais perguntas, mais colocações, a gente retoma. O que você acha? O Adair que levantou a mão agora, talvez já Você dê quer para ouvir o inserir. Adair primeiro? Vamos lá então, Adair. Pode. Eu só vou dar uma apimentada, né? Eu provoquei o Elias com relação à Joana d'Arc, que ele falou. Como a gente colocaria a revelação do futuro prevista na 868, né, nesse debate que a gente está tendo? E faço uma hipótese. Talvez, né, os espíritos, já que eles tanto nos influenciam, trabalhem, ou possam trabalhar, para que determinada coisa aconteça, mantendo ainda a tese que não aconteceu, mas que aquilo vai acontecer para um bem maior, tentando compatibilizar esse que aparece na 868, né? Então, só dando uma apimentada, é rápida. Pelo amor de Deus, flechada não, Daí. O Adair está falando aqui da provocada que ele deu no Elias, no chat ali, né? Porque enquanto a gente está aqui conversando, aqui gravando aqui, o chat também anda quente ali, né, pessoal? Vamos lá então, Daniel. Vamos, não, eu estou até acompanhando o chat aqui também. Eu vou respondendo aqui na sequência e vamos ver se eu vou contemplar tudo, tá? Eu vou até me perder quem que falou o quê, mas vamos lá. Em relação à premonição, se ela é só para espíritos superiores, né? Na verdade, o Kardec vai colocar ali é que quanto mais elevado o espírito, mais essa capacidade de discernimento ele tem, tá? Agora, se eu vou receber essa revelação desse espírito que tem essa grande capacidade, sim, eu vou simplesmente serei o veículo dessa premonição, de transmitir essa premonição, tá? Agora, eu não sei se, pelo tom da questão, mas eu não sei se a gente também está encarando essa ideia da profecia ou da premonição como necessariamente algo bom ou algo, tá? Porque eu acho que ela pode ser um fardo também. Como o Jonas teve o fardo dele lá, né? De falar algo que seria uma tristeza se acontecesse e uma vergonha se não acontecesse, né? Então, acaba sendo um fato para ele de qualquer forma. Tá? Então, eu acho que é nessa direção. Quanto mais elevado, maior discernimento ele vai ter. Tá? Aí vocês comentaram também sobre profecias, né? Nostradamus, né? Como também as profecias lá do Apocalipse, outras que a gente pode lidar. É sempre tomar o cuidado. O Eli, acho que ele levantou uns pontos interessantes, a ideia de interpretação. Né? E Kardec ele fala uma coisa aqui no capítulo 16 que é legal. Ele fala, olha, quanto mais enigmática é a profecia, mais você pode interpretar nas mais diversas direções, tá? Então, você pega o Apocalipse de João, eu já vi gente falando que estão previstos ali os aviões da Segunda Guerra Mundial, que tal imagem é um tanque de guerra, porque realmente é enigmático, né? O Nostradamus, então, nem se fala, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado com as evidências recentes, né? A gente tem muitas pessoas revelando coisas, mas sobre fatos que são meio assim, como é que eu vou dizer, simplórios, né? Como, por exemplo, o resultado de uma final de um campeonato de futebol. Então, é 50%, né? Resultado de eleição, segundo turno, é 50%. Então, a gente vê algumas revelações nessa direção que depois fica muito fácil você falar, olha, acertei, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo com... Porque, às vezes, esse tipo de fenômeno, que eu repito, não necessariamente... As questões, né, 868 e as seguintes, elas esclarecem isso, né? Mas não necessariamente é algo que a gente pode encarar como positivo ou tranquilo para aquele que faz, tá? Então, tem isso também. Outra coisa... Ah, tá. A profecia, gente, a mediunidade, inclusive,
quem vai trazer até isso que eu vou falar aqui é o Karl Popper, né? Isso já uns 100 anos atrás ele vai dizer isso. São, às vezes, abordagens, né? A própria abordagem espírita, como também da psicanálise, né? Que vão trazer, às vezes, explicações que são, como é que eu vou dizer? Que elas sempre têm defesa. Então, se vem, por exemplo, uma profecia de um médium, ó, vai acontecer tal coisa. Se aquilo não acontece, ele pode dizer assim, não, é porque, na verdade, naquele dia eu não captei muito bem, né? Ou então você vai fazer uma pesquisa com médiums, né? E às vezes aquele resultado não é satisfatório. Então, sempre há uma explicação, né? Que muitas vezes também não pode ser verificada, que justifique aquilo, tá? Com isso, eu não quero dizer que as conclusões espíritas e as da psicanálise são falsas, né? Nesse sentido, né? Mas que elas têm, muitas vezes, essa limitação. Tá? Então, eu sempre tenho uma defesa para justificar o porquê que aquilo não deu certo. Aí fica difícil, como o Elias apontou. O Elias Moraes apontou, aí é fácil, né? Você falar que deu certo o pressentimento, porque já aconteceu. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Agora, o Eli trouxe um exemplo, eu tinha até colocado também a questão do xadrez, né? Então, a primeira coisa, um exemplo que eu acho muito bom, mas que ainda assim ele é imperfeito. Mas mesmo sendo imperfeito, é praticamente impossível alguém conseguir estabelecer na sua mente ali, todas as possibilidades de jogada a partir da jogada do adversário. Porque cada jogada que ele faz me abre milhões de possibilidades. Tá? Então, eu acho que estamos distantes de espíritos que têm essa capacidade realmente efetiva de olhar e ver possibilidades nessa ordem de grandeza, né? A ponto de, como é que eu vou dizer, não determinar, mas de saber exatamente o que pode acontecer em cada situação. E aí que tá. Se eu sei exatamente o que pode acontecer, na verdade, em milhões de possibilidades, eu não estou determinando o que vai acontecer. Fica cada vez mais complexo, tá? E aí outra coisa também que ele trouxe que é interessante. Será que, para mim, vamos colocar assim, né? Eu, enquanto indivíduo, não tenho livre-arbítrio porque eu não sei o que vai acontecer, como eu vou reagir. Mas aquele que está muito elevado, ele sabe exatamente. Ou seja, do ponto de vista dele, então, eu não teria livre-arbítrio. Né? Se isso é verdade, eu não vejo problema. Porque o nosso desafio é justamente lidar com o próprio livre-arbítrio. Tá? Então, eu não vejo problema nessa direção. Tá? Agora, em segundo lugar, eu não entendi, eu não concordei muito bem com essa ideia, sabe? Porque se efetivamente eu olho para uma situação e eu sei as milhões de possibilidades, na verdade eu estou afirmando o livre-arbítrio daquele indivíduo. Porque são milhões de possibilidades para cada passo, para cada direção que ele tomar, tá? Mas, enfim, eu acho que é isso. Mesmo que haja um espírito que tenha essa visão global de tudo que possa acontecer, para ele eu não vou ter livre-arbítrio, ok. Mas se eu tenho livre-arbítrio, eu estou aqui para exercitá-lo mesmo, tá? Então, não vejo nenhum problema nessa direção. Eu até estava lendo essa questão de livre-arbítrio e liberdade, né? Eu tenho lido muito Paulo, né? Paulo de Tarso, por questão da pesquisa. E eu estava lendo sobre a ideia de liberdade em Paulo. A liberdade em Paulo. E aí tem uma coisa que eu nunca tinha percebido, que quando Paulo fala de liberdade, ele não está falando de liberdade como a gente entende modernamente, do poder fazer o que se quer. Ele está falando de liberdade de alguma coisa. Então, é liberdade do pecado, liberdade da carne, liberdade da lei. Percebe? Então, ele admite que sempre há uma limitação. Eu achei isso interessante. Né? Não porque Paulo disse, mas né, até pela própria argumentação. Sempre há uma limitação. Sabe? Quando a gente olha para si mesmo, avalia as possibilidades, as tomadas de decisão. Né? Então, a gente não deve nunca entender, não que ele tenha dito isso, mas essa liberdade como essa possibilidade infinita de decisões. Não. Né? Se eu escolho, por exemplo, a ética cristã, aquilo me liberta de várias coisas. Mas eu escolho seguir determinados limites, determinados caminhos. Ou seja, isso, então, de certa forma, está tolhendo também a minha liberdade. Tá? Então, é aquela ideia, né? Existe o livre-arbítrio absoluto? Acho que não. Deixa eu ver outra coisa aqui. A ideia que o Paulo Monteiro trouxe, né? Intuição e inspiração. Entendi o que você quis dizer. Mas só chamando a atenção que Kardec, a palavra inspiração não, mas a palavra intuição, ele vai usar para os mais diversos sentidos, tá? Ele vai incluir inspiração como intuição, ele vai incluir essa questão do discernimento próprio como intuição, tá? Então, até aquele artigo que depois vou mandar o link para ele, para botar na descrição do vídeo, tá? Então, o próprio Kardec, ele não é que ele se confunde, mas ele se permite usar a palavra para várias coisas, tá? A questão da Joana d'Arc e da flecha, eu ainda não entendi direito, tá? Onde vocês querem chegar,
Mas se eu entendi, eu acho que simplesmente a gente pode dizer que naquele aspecto a previsão está errada. Não houve premonição, houve um erro, não vejo problema nenhum nisso. Se é que eu entendi, tá? O Paulo também falou do Kant. Depois, Paulo, não sei se você talvez já tenha visto. O Kant, ele lidou com as premonições do Swedenborg na época dele. Que teve uma das previsões que ele teve, a mais famosa, foi de um incêndio. Eu acho que aconteceria em Estocolmo, algo assim, né? E o Kant, ele comprovou, entre aspas, que realmente ele falou e aquilo estava acontecendo. Tá? O Kant ele não trouxe uma resposta, né? Ele até aqui, na verdade, eu estava dando uma olhada hoje nisso. Até foi uma das inspirações para que ele discutisse a questão das possibilidades de se entender esse mundo, não lembro a palavra que ele usa, né? Mas esse mundo transcendental, metafísico. Ele vai, né? É possível entender isso ou só o que é sensível, né? Aí vai naquela discussão dele. Parece até que essa visão do Swedenborg foi meio motivadora dessa discussão dele, dessa reflexão dele, tá? Mas ele lidou com isso, é bem interessante. Eu acho que foi isso, que a Dair levantou no final, da questão 868 e das seguintes, tá? Eu, honestamente, não vejo ali um conflito com essa ideia que a gente trouxe dessa premonição como algo mais geral e não determinístico, tá? Quando eles vão falar aqui de revelação do futuro, eu acho que se a gente entende revelação do futuro como essa condição de maior probabilidade, o que vai acontecer se determinadas situações continuarem naquela direção, tá? Se a gente entende revelação do futuro como isso, eu acho que essas questões aqui, elas vão na mesma direção, tá? Vai ser revelada às vezes, quando é útil, não vai ser quando não é. Pode ser problemático, pode não ser, né? São as questões que os espíritos Kardec trazem aqui. Então, gente, eu acho que eu comentei tudo aí, menos a flecha da Joana d'Arc. Essa aí não estou entendendo direito onde vocês vão querem chegar. Você volta em outro TED para falar da flecha. Nós temos poucos minutos, então eu vou pedir ao Paulo e ao João aí que sejam breves, por gentileza, para a gente cumprir nosso horário aqui combinado e nós encerramos logo após, então. Pode falar, Paulo. Tá fechado o seu áudio, tá? A minha ponderação agora é breve mesmo, acho que na outra eu fui muito longe, né? Longo. Mas a minha ideia é o seguinte: há uma diferença entre você analisar o fenômeno da premonição, precognição, ou, na minha acepção, intuição, quando você analisa o discurso oral e quando você analisa o discurso escrito. No discurso escrito, você usa hermenêutica, né? E no discurso oral, você usa lógica, enfim, outras coisas, né? Porque no discurso literal, a literalidade do texto, a forma como ele é escrito, da direita para a esquerda, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e o contexto do texto, a capacidade de articulação que o texto tem com outros textos aos quais ele se refere, tudo isso limita. E aí vai no sentido, isso nós aprendemos muito com os judeus, né? A ideia de liberdade nos judeus, ou no pensamento judaico, é comprometimento. O primeiro limite da liberdade no judaísmo é o outro, que é alteridade, é diferença, não é semelhança. Nós, ocidentais, vamos trazer isso para semelhança. O outro é o meu semelhante, não é o meu. O outro, para o judeu, é o diferente. E a diferença estabelece o limite. Estou falando da questão da oralidade. Na literalidade, as regras são outras, né? Então, também não tenho... São intuições que eu tive aqui agora, para usar o termo, e não tenho resposta para isso, mas agradeço muito o Daniel e todo mundo, porque fiquei muito instigado com essas histórias, né? E com o que o Daniel me fez pensar aqui. Valeu muito. João, Eu queria só trazer um autor, não sei se Daniel conhece ou outros, o Dr. Brian Weiss. Ele é um psiquiatra que usa a técnica de terapia de vidas passadas, e tem uma obra dele que ele diz que avançou a técnica dele. Em vez dos pacientes regredir para vidas passadas, eles começaram a progredir para vidas futuras. E eles começaram a descrever existências no futuro, o que ele deu o nome de progressão a vidas futuras.
Eu estou citando ele porque eu nunca vi ser abordado nem refutado pelo movimento espírita. Não sei se o movimento espírita desconhece. Ele disse que foi um avanço, era mais um atendimento comum com qualquer um, esperando que os pacientes foram descrever o passado. E eles começaram, quando ele começou a perguntar, que ano você está? Ele começou a 2130, e eles começaram a descrever memórias do futuro. E quando perguntado a ele sobre essa questão, que é um dilema eterno, né? Entre livre-arbítrio e destino. Se existe destino, não tem livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio, não pode existir futuro. E quando perguntado a ele sobre isso, ele explicou que uma coisa parecida com o que o Eli falou, que como a gente tem uma liberdade limitada, o nosso futuro também é limitado. Por exemplo, cada pessoa teria, digamos, 20 futuros possíveis. E não pode sair desses 20 futuros pela constituição orgânica, pela limitação neurológica, pela capacidade intelectual. Então você fica restrito a esses 20 futuros possíveis. O seu livre-arbítrio seria escolher, dentre esses 20 futuros possíveis, aquele que você vai vivenciar. O que ele articularia um futuro já escrito lá atrás, ou seja, vários, múltiplos futuros, mas não encerraria o livre-arbítrio, onde você teria escolha dessas várias linhas do tempo disponíveis dentro das limitações do nossa como espírito, né, evoluído. É isso. Daniel, você quer fazer algum comentário final com base aí no que foi dito nesse momento? Só rapidamente do João Massa, eu conheço sim esse autor, né? Não sei se é Brian Weiss, não sei se é a postura. Eu já vi ele ser citado, sim, tá? Por espíritos, não sei se pelo próprio Divaldo Franco, eu até já li alguns livros dele, mas é aquela coisa, ele tem essa concepção espiritualista, a ideia é até interessante, porque ele tinha uma ideia materialista, e pelas experiências dele, ele chega a uma conclusão espiritualista, tá? Mas em relação a essas experiências do futuro, eu não estou conhecendo por você, mas eu confesso que eu ainda fico com essa concepção de Kardec. Eu acho bem complicado uma pessoa falar do futuro como algo que esteja realmente delimitado, tá? Eu acho que sempre é algo de possibilidades, ainda que sejam quase certas, né? Uma coisa interessante é que, por exemplo, quando se trata de ações de espíritos já muito evoluídos, né? No que eu acho que Kardec ele vai tratar um pouco disso no que se refere à transição planetária, à ação, no que se refere à ação desses espíritos, né? Quanto mais evoluído é o espírito, mais comprometido com o resultado da sua ação ele está, mais provável que dê certo o que ele faça, né? O que ele faz. Então, também nesse caso, quando se trata desse tipo de espírito, quando essa informação chega até nós, né, a gente vai ter mais segurança de que algo vai acontecer. Até pelo que alguém apontou, né? Eu acho que eu cheguei a comentar também, dessa sociologia do plano espiritual, né? Desses grandes espíritos que já têm essa experiência, já viram isso acontecer várias vezes, e isso faz com que eles olhem para uma situação que envolve milhões de vidas, milhões de espíritos, vamos dizer assim, né? E digam, ó, isso aqui eu não sei exatamente quando, mas esses caras vão se organizar assim daqui a um determinado tempo, né? E, mais uma vez, não entendo que isso fere o livre-arbítrio, né? Porque uma coisa é você apontar um destino, né? Isso a gente tem, de certa forma, que eu comentei que é a felicidade. Outra coisa é você apontar o caminho, né? Ou exatamente a trajetória, o caminho que vai ser percorrido, tá? Mas é isso, gente. Ó, foi muito bom, agradeço aí a participação, os questionamentos. E a gente sai, acho que vocês também, né? A gente sai ainda com muita coisa, muito mais coisa sem saber do que sabendo. O Daniel, nós que te agradecemos mais uma vez, né? E eu vou compartilhar com você que eu tive um pressentimento logo quando a gente convidou você. Meu pressentimento é que ia ser tão bom que a gente ia querer ficar mais tempo. Ah, vocês estão Mas, rasgando muita seda para mim, vocês Profetizou, estão aí parados com isso. aconteceu. mas não dá, não dá. É porque realmente é muito bom, Daniel. A sua argumentação é muito clara e muito gostosa de ouvir. Você volta no outro momento, né? Mas é isso aí, pessoal. Deu a nossa hora. Eu vou pedir o Elias aí para fazer uma prece para nós. O Elias daqui de Juiz de Fora, não o Moraes. E lembrando que a gente volta daqui a 15 dias. Portanto, no dia 20 de outubro, a gente está de volta aqui para um novo TED. Tá joia? Vamos lá, Elias. Elevemos nosso pensamento, então, a Deus, para agradecer a Ele mais esse instante que estivemos aqui reunidos em torno de tudo aquilo que nos une, nos faz
presentes dentro do pensamento que é a doutrina espírita. Agradecer aos benfeitores espirituais que cuidam e zelam por toda a organização no plano espiritual, ou, na realidade, dois, como diz Hermínio Miranda, já que citamos várias vezes o nome dele hoje. E assim pedimos autorização a eles, a esses benfeitores espirituais, para encerrarmos a nossa reunião da noite. Que assim seja.